As últimas horas foram uma loucura para as pretensões do Inter dentro do mercado de transferências. Nesse vídeo, a gente traz todos os últimos nomes que surgiram no noticiário do Inter, a procura por zagueiros. E dois, um que está no Benfica de Portugal e outro no futebol argentino. O possível Grenal por Gustavo Scarpa, o jogador que foi liberado pela direção para procurar um novo clube. E a renovação de Eduardo Cudê, que está muito próxima de ser anunciada. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer as últimas informações do dia do Inter, principalmente nas movimentações de mercado de transferências. Muitos nomes têm surgido no noticiário do Inter, as buscas por zagueiros, a renovação de Eduardo Cudê muito próxima de ser anunciada e também um possível Grenal por Gustavo Scarpa. Além disso, tem jogador sendo liberado pela direção para procurar um novo clube. A gente vai te atualizar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Mas antes é importante que tu deixe o teu like, te inscreva no canal e ative as notificações por aqui para dar essa força. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vai lá, dá uma brincada e aproveita, porque tem Champions League rolando. Vai dar uma brincada na KTO, se divertir e garantir uma grana no bolso, tá certo? Bom, pessoal, nas últimas horas desse dia 12 de dezembro de 2023 no Internacional, obviamente, a gente tem que falar de mercado de transferências. Muitas movimentações por parte do Inter e de empresários acontecendo, nomes sendo oferecidos, negociações em andamento, e a gente vai destrinchar tudo isso. Eu quero começar pela renovação de Eduardo Cudê. O anúncio dessa renovação está bem próximo, tá? Deve ser por 2 temporadas, então até dezembro de 2025. Lá na Argentina também já se fala isso. Ele teve um assédio do Racing recentemente para retornar ao clube de Avejaneda, mas ainda assim prioridade total para o Internacional. Inclusive eu vi de uma pessoa importante do futebol do Inter nesta terça-feira que restam detalhes. Devem acertar agora a questão de valores, premiação, tempo de contrato deve ser de 2 anos até então 2025, para as temporadas 24 e 2025, mas o Cudê deve sim renovar o seu contrato com o Inter e a direção colorada quer agilizar isso para quem sabe ainda essa semana, mas não deve passar do final desse ano, deve ser ainda em dezembro anunciada já a renovação do técnico Eduardo Cudê. Tá tudo muito próximo para que isso aconteça. A outra informação importante é em relação a uma liberação que a direção do Internacional está fazendo, que é para o goleiro Kehler. Kehler deve deixar o Internacional no início da próxima temporada, quem sabe já no final desse ano de 2023. É verdade que o Kehler tem um contrato longo com o Inter. Ele foi renovado 2 vezes desde que ele retornou do empréstimo que estava na Chapecoense. Ele tem contrato atualmente até dezembro de 2026. Teve o interesse no início do ano do Vasco da Gama, que até assinou com uma proposta de 2 milhões de dólares. No fim das contas, o Vasco contratou o Léo Jardim. Esse negócio com o Vasco hoje não deve acontecer, mas se pintar outro clube, o Inter deve liberar e já comunicou o empresário do atleta, o Jorge Machado, que sim, o Kehler pode procurar um novo clube. Desde que o John chegou lá no início do ano, depois o Rocher no meio do ano, foi perdendo cada vez mais de espaço o Kehler, até teve uma pegação ali de pé da torcida, ele teve algumas falhas também, mas por isso a direção está liberando o Kehler para procurar um novo clube, e aí deve ficar o Inter com o Rocher. Não há uma tendência de contratar um goleiro e aproveitar o Antony e o Emerson Júnior, que vem pedindo passagem, os 2 goleiros mais jovens aí, cria do celeiro de Ases. Bom, em relação a buscas no mercado de transferências, a gente sabe, o Inter quer pelo menos de 5 a 6 reforços nesta janela. O presidente já deixou claro, de 100 milhões para se investir no futebol, de 40 a 45 milhões em folha salarial. Hoje é uma folha de 10,5 que deve subir para 12, 12,5 ou até 13 milhões de reais. E desses 100 milhões, entre 40 a 45 para a folha anual, tem aí 55 a 60 para investir em atletas. O presidente até usou um valor de 9 milhões de euros, que dá um pouco menos do que isso, mas o Inter terá essa barganha dentro do mercado de transferências. A gente sabe, existem hoje 3 nomes na pauta do Inter, que esses existem negócios em andamento. Gustavo Scarpa, que eu vou falar sobre ele na sequência, Nathan Nandes, uruguaio do Cagliari, volante, joga mais aberto pelo lado direito atualmente, e também tem a situação envolvendo o Lucas Alario, atacante argentino de 31 anos, que está no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Porém, a direção também vai procurar, e já está vasculhando o mercado nesta janela,
Zagueiros. O Internacional tem interesse em alguns nomes. A gente falou ontem aqui da situação do Bruno Mendes, que é muito difícil e o Inter admite isso nos bastidores. É bem difícil que o Bruno Mendes volte ao Internacional para a temporada 2024. Porém, hoje surgiram 2 nomes de zagueiros que também estão na pauta do Internacional. Um deles é o Luciano Gianetti, tá? Zagueiro argentino de 30 anos que está no Vélez Sarsfield, da Argentina, é um dos líderes do elenco, tem um grande potencial, apesar de já ter os seus 30 anos, não é mais nenhum garoto, mas também, obviamente, pela idade não é um jogador considerado mais velho. Mas é um jogador experiente, um dos capitães aí do elenco do Vélez Sarsfield, muito bem falado na imprensa argentina. A informação das últimas horas dá conta de que o Inter teria procurado informações e feito uma sondagem pelo Luciano Gianetti. Ele foi oferecido para o Grêmio também recentemente, porque ele tem contrato até o final do ano, agora de 23 com o Vélez. Na virada da temporada de 23 para 24 ele vai ficar livre no mercado, ou seja, até apto a assinar um pré-contrato, o Gianetti já está. E o empresário dele tem confirmado que o Inter fez uma sondagem por esse atleta. Bom, o que eu sei é que o Inter vai trazer mais de um zagueiro, inclusive a pedido do técnico Eduardo Cudê, então fiquem atentos nesse nome do Luciano Gianetti. O outro nome que surgiu hoje foi do zagueiro de 25 anos, João Vitor, do Benfica de Portugal. Inclusive no jogo do Benfica hoje pela Champions League, ele esteve no banco de reservas. E essa é a principal razão para que o Inter esteja atento neste jogador. Ele é um atleta que rodou aí emprestado pelo Corinthians, ele passou pela base do Corinthians e aí foi emprestado para Atlético Goianiense, Inter de Limeira, até que em 2021 recebeu a primeira oportunidade no titular do Corinthians, jogou muito bem, e em 22 foi titular em grande parte da temporada. No meio do ano foi vendido para o Benfica por 8 milhões de euros. Muito caro esse jogador. 8 milhões de euros, na cotação da época cerca de 45 milhões de reais, então não seria um jogador tão fácil de tirar do Benfica. Ele tem contrato lá até o fim de 2027. Só que, por ser banco, ele quer respirar novos ares, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e 2 clubes estão atentos, o Inter e o Botafogo. O Botafogo, inclusive, tem uma negociação em andamento já com o João Vitor. O Inter também fez um contato pensando neste atleta de 25 anos. É um jogador bem interessante, que é alto, um pouco magro, mas é aquele perfil mesmo zagueirão. Foi muito bem no Corinthians, muita qualidade técnica também para desarmes e com a bola no pé. Eu lembro bem desse jogador, seria interessante. Mas repito, não seria um jogador barato. O Benfica pagou 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, mas é um nome que também surgiu na pauta do Inter hoje. O empresário, inclusive, confirma que o Inter procurou informações e conversou com ele em relação a este atleta. Se for empréstimo, aí vai ter que conversar, obviamente. A outra situação é um possível Grenal pelo meia Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest, que tem contrato na Inglaterra até meio de 26, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Inclusive, uma informação importante, eu vou falar sobre o interesse do Grêmio. A imprensa grega está falando que deve ter uma reunião essa semana pelo Gustavo Scarpa para definir o seu futuro. Teve uma troca de direção lá no Olympiacos da Grécia. O presidente Alessandro Barcelos até falou sobre isso ontem à tarde, aliás, na TV Bandeirantes, nos Donos da Bola. Ele está muito bem atento a essa situação, conversa diariamente com o Gustavo Scarpa. Só que o grande detalhe, informação do Calhau Dornelles, hoje na Rádio Bandeirantes, a gente estava ao vivo nos Donos da Bola Rádio, de que o Grêmio já está há um bom tempo também interessado no Gustavo Scarpa e estaria disposto, com o apoio do Celso Rigo, o homem do arroz, do prato fino, que ajudou em negociações como Soares, Cristaldo, Carbajo, outras negociações históricas do Grêmio, estaria disposto a colocar a grana na mesa e também participar desse negócio. Então pode ser que a gente tenha um Grenal pelo Gustavo Scarpa, é o grande nome que o presidente Alessandro Barcelos tem conversas hoje e que interessa ao Internacional, tá certo? Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.